Podcast Paráclitos, o mover do Espírito Santo. Episódio número 3. O Espírito Santo sarando sobrenaturalmente. Daisy. Neste episódio, você ouvirá testemunho do dom de curar ou dom de cura, dependendo do ponto de vista. Dom de curar, do ponto de vista de quem está ministrando. Dom de cura, do ponto de vista de quem está recebendo essa cura. No caso aqui, tratou-se do dom de cura. E você será abençoado ao ouvir este testemunho. Vamos a ele. Antes de testemunhar o que Deus fez na minha vida, quero deixar para a meditação de todos Salmos 91, versículos 15 e 16. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça e tudo que eu comia me incomodava. Comecei a cansar. Qualquer atividade física, qualquer esforço físico que eu fizesse, aquilo me incomodava. Eu ficava passando mal. De todas as vezes que eu era socorrida, minha pressão sempre estava em 20. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Comecei a frequentar um determinado cardiologista no hospital infantil. E lá fiz todos os exames e o médico dizia que eu não tinha nada. Por eu ser professora, ele achava que eu estava muito nervosa, aperreada. A criança lhe aperreia muito e sempre me dava uns dias para ficar em casa. E eu comecei a ser socorrida, passar mal. Fui bater num determinado hospital que lá me deram uma medicação errada. E eu comecei a sentir fortes dores no peito, não sabia o que era aquilo, sempre me faltando ar. Para dormir era uma dificuldade, eu dormia sentada e mesmo assim eu ficava sentindo fortes dores no peito, mas eu não sabia o que era. E o médico dizia que era gaze, que era um mal-estar, pedia para mudar a alimentação, tudo eu fazia, mas resultado nenhum eu tinha. Então, chegou um certo dia, que essa data eu não vou me esquecer nunca mais, no dia 16 de novembro, eu estava na igreja e comecei a sentir uma forte dor no meu peito do lado esquerdo. E essa dor era como se fosse uma flecha, algo perfurante. E furava e a dor ia para trás do ombro. E o meu braço esquerdo, ele ficava assim, aquilo pesado. Eu queria levantar e não podia. E eu não sabia o que estava acontecendo. E os irmãos vieram, oraram por mim. E a dor começou a passar. Depois a dor voltou a persistir novamente. E ficou aquela agonia, vamos levar para a emergência. E eu sem querer ir, querendo ir para casa. Não, eu vou para casa, porque toda vez eu sinto isso, quando eu chego em casa que eu me deito, passa logo. E uma irmã insistiu tanto, a irmã Adriana, a enfermeira, Deise, é melhor você ir para o hospital. Deise, é melhor você ir para o hospital. E ali me levaram. O irmão veio, disse, eu vou lhe levar. Me levou para a emergência da maternidade Barros Lima, que fica aqui na Avenida Norte. Então eu fui e quando eu cheguei lá, eu não aguentava mais ficar em pé. Dentro do carro do irmão, quando eu já ia, eu já estava infartando e não sabia que era um infarto. E a dor persistia. E quando eu cheguei lá, minha filha foi comigo e me colocaram numa cadeira de roda porque eu já não aguentava mais ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé. Quando eu entrei naquela rapidez, a enfermeira levou logo para eu ser atendida. Tinham algumas pessoas esperando, mas o meu caso já era grave. Ali eles perceberam e me levaram para fazer o eletrocardiograma. E na hora eu não conseguia deitar, nem na cama que tinha lá na sala para fazer o eletro, eu não conseguia deitar. E não conseguia tirar a roupa, não conseguia levantar o braço aquilo pesado do lado esquerdo. E as dores vindo. E eu pedi para chamar minha filha, porque eu não queria ficar só. Irmãos, quando minha filha entrou, eu comecei a me despedir dela, pedindo para que ela cuidasse
da irmãzinha dela menor, de 10 anos, Débora. E ali ela disse, mamãe, não pense assim não. Ela segurando o choro dela, mas eu estava chorando, porque eu não sabia se ia voltar e percebi que era algo grave, porque tinham muitas pessoas em cima de mim, muitas enfermeiras, até então médico nenhum tinha vindo. E ali fizeram o meu eletrocardiograma e me colocaram numa sala. Quando eu vi, já estava cheia de fios e me deram a medicação que ali eu apaguei, adormeci. Depois, né, fizeram alguns exames em mim, tudinho. E quando eu acordei, minha filha estava perto de mim, eu só escutei quando dizia assim, quem é Daisy? A enfermeira perguntando. E minha filha disse, é minha mãe. Ela disse, olha, deixa ela aí deitada e vem cá que a médica quer falar com você. E a médica explicou tudo para ela. Quando ela voltou, ela disse a mim, e veio com ela e disse, olha, disse, mamãe, a senhora infartou e a senhora vai ser transferida para o hospital Pelópidas. Aí eu disse, eu infartei. Fiquei admirada, né? Aí nunca tinha passado por isso. Explicou tudo e estavam esperando a ambulância. E ali eu fui para o Hospital Pelópidas, né? Fizeram todos os exames em mim e eu fiquei aguardando na parte da emergência. E a maca, quando chegou, só tinha vaga de frente para a sala onde entravam e saíam pessoas com Covid. Entravam pessoas vivas e saíam pessoas mortas. E ninguém queria ficar ali. E a minha maca ficou ali. E ali eu pedi ao Senhor. Eu disse, Deus, não me deixe pegar essa doença. Porque eu já estou aqui desse jeito, infartei. Não sei como é que está meu organismo dentro. E eu não aceito, Senhor, entrar com uma coisa e sair com outra. Ou adquirir outra doença ali. E ali, todos desesperados, quem já estava internado, dizia assim, meu Deus, essa menina aí de frente para o Covid, ela vai pegar Covid e vai morrer. Eu, enquanto todos estavam ali desesperados, cada um com uma situação diferente, eu dormia. Eu tomava banho, eu comia, depois eu me deitava e dormia. E escutava ao mesmo tempo quando algumas pessoas diziam assim, eu não sei como é que essa menina consegue dormir. A gente tudo aqui desesperado, cada um querendo fazer seu exame, não tinha vaga lá em cima, que cada um queria subir para a área de cima, era onde era mais confortável. E eu dormia, porque era Deus que me fazia dormir, para eu não ficar mais atormentada do que eu estava. E ali Deus começou a me dar tranquilidade. Minha tia estava comigo e, de repente, quando minha tia olhou assim de lado, viu uma colega dela que trabalha lá no Hospital Pelópidas. E ela perguntou o que é que ela estava fazendo ali. E ela disse, estou com a minha sobrinha aqui. E ali aquela moça me conheceu. Irmãos, muitos que estavam ali na emergência já estavam mais de 10, 15 dias. E eu passei apenas 2 a 3 dias ali embaixo. E essa moça, para a glória do Senhor, conseguiu uma vaga para mim. E muitos ali questionaram por que eu tinha chegado há pouco tempo e já ia subir. Aí a moça veio conversar comigo, olha, tem algum problema aí, você deve conhecer agora. Eu disse, não, meus exames deram alterados, por isso que eu vou subir. Mas foi a mão do Senhor que começou a providenciar um lugar melhor para ficar. E ali eu subi, não peguei Covid, não adquiri outra doença, apenas um infarto. Até ali era o que eu sabia. Fiz vários exames, fiquei tomando medicação e depois o médico que eu conheci, doutor Mozart, começou a cuidar de mim, um cardiologista muito bom do Pelópidas. E chegou um certo dia em que uma tia minha, que é enfermeira, foi me visitar e era justamente o dia que eu ia receber o resultado do ecocardiograma, de um exame mais profundo que eles iam fazer em mim também. E quando chegou nesse dia, né, que ele veio conversar comigo, ele perguntou, quem está aqui com você da sua família? Eu disse, minha tia que é enfermeira. Ele disse, pronto, eu quero conversar com ela. Aí eu já percebi que ali era algo sério, algo grave.
E ele pegou um papel e disse que eu quero explicar detalhadamente como está o seu coração. E começou a desenhar num papel um coração. E ali ele explicou para minha tia, né? Ele fez, olha, ela tem duas artérias entupidas, apenas uma veia está funcionando no coração, o sangue está circulando todo ao contrário, e eu não sei como é que essa menina está viva. Aí eu disse para ele, é Deus, né? Ele fez, mas ele não citava o nome de Deus. E minha tia, que é evangélica dessa mulher, disse, é Deus, doutor. Ele fez, pois é. Aí ele disse, olha, a minha intenção é salvar você. Assim mesmo ele usou essa expressão. A minha intenção é salvar você. Mas o seu caso é grave. Aí disse, Deise, eu cuidei de 10 pacientes, não com tanta gravidade como a sua, que o seu caso é muito grave. Eu cuidei de 10 pacientes, 8 foram embora e 2 ficaram. Aí eu disse, doutor, eu vou ser a terceira que vou ficar. Ele fez, assim espero. Mesmo assim. E ali minha tia foi embora, eu disse à minha tia que eu não ia explicar isso para minha mãe. Depois ele conversou particular com a minha tia. E eu vi que quando minha tia voltou para conversar comigo, ela disse, olha, continua orando. Eu não vou mentir para você não, continue orando, porque só Deus, depois de que eu conversei ali com o médico, só Deus é quem pode fazer, porque ele já desenganou você. E ali, eu como sou muito animada, tenho aquela facilidade de pegar amizade com as pessoas, eu nunca ficava no meu quarto, eu ficava de quarto em quarto fazendo amizade, falando da palavra de Deus quando eu tinha oportunidade, porque às vezes as pessoas não dão, por questão assim de não querer escutar, de quando a gente começa a falar já coloca outro assunto no meio para não querer escutar. Mas o que eu pude fazer, eu fiz a minha parte como cristã. E ali eu deitei e eu não queria mais me levantar. Comecei a ficar com febre e as enfermeiras tudo em cima de mim, eu já não queria mais. Fiquei desanimada por um dia. Mas dos 14 dias que eu fiquei internada no Pelópidas, que foi o segundo hospital que eu já estava, eu sempre animada, porque eu não queria me entregar. Se você tem uma doença e se você começa a se entregar, não que você não seja confiante no Senhor, porque às vezes a fé da gente ela fica enfraquecida. O inimigo quer colocar coisas na nossa mente para que a gente não acredite que Deus vai fazer. Mas Deus faz. E o normal do ser humano, porque ninguém é de ferro, somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas Deus ele faz. E acontece sim, de você ficar com a fé enfraquecida. Poxa, será que Deus vai fazer mesmo? Mas crê tão somente que essa doença que você tem, isso não é nada para Deus, pelo que eu passei. E ali, eles foram lá, me viram que eu estava com febre, ficando fraca, tomava todas as medicações que ele passava, todos os dias eu fazia exame, todos os dias eu tomava uma injeção na barriga, que era para não ter trombose nas pernas, porque eu fiquei muito tempo deitada, andava por dentro do quarto no hospital, mas mesmo assim, tomava essa medicação na barriga, minha barriga ficando roxa. E ali chegou o grande dia de fazer o cateterismo. Antes de fazer o cateterismo, o médico já tinha ido lá e disse, Deise, eu quero conversar com você. Não são 2 artérias entupidas, são 3, o caso é mais grave ainda. Tem 3 médicos cardiologistas interessados no seu caso. Aí eu disse, doutor, interessado no meu caso ou no meu corpo? Para quando eu morrer, ficar para estudo. Ele disse, não pense assim não. Eu disse, só sendo. Ele fez, pois é, mas eu vou ser sincera com você. Você vai fazer o cateterismo e dali a gente vai ver se há uma possibilidade de fazer uma angioplastia. E ali eu fiz o cateterismo. O cateterismo que eu fiz, eu tive que ficar 4 horas sem mexer a perna. E foi uma agonia muito grande, mas eu passei. Tudo aquilo que Deus estava permitindo que eu passasse, eu passei. Eu chorava, mas eu passei. Usei fralda descartável.
Minha mãe me deu comida na boca. Parecia que eu tinha virado um bebê. Mas ali Deus fez. Deus fez de uma maneira, irmãos, que até hoje eu não acredito. E ali, quando eu recebi o resultado do cateterismo, o médico disse que era muito grave mesmo. E que não dava para fazer a angioplastia. Porque se fizesse a angioplastia, eu poderia, daqui a 3 meses, infartar de novo ou morrer. Essa duração da angioplastia que eles iam fazer em mim só tinha duração de 3 a 6 meses. Então, eu poderia voltar a ter tudo de novo, mas com a possibilidade de não voltar mais. Então, a cirurgia tinha que ser diretamente no coração. E aí eu comecei a ficar mais desesperada ainda. Comecei a ficar desesperada. E ele disse, olha, aqui no Hospital Pelópidas não tem estrutura para fazer a sua cirurgia. Vamos tentar conseguir uma vaga para você no hospital IMIP. A gente não vai mandar você para casa, porque tinha pacientes que eles estavam mandando para casa para quando chegasse o dia da cirurgia voltar e fazer. Mas no meu caso, eu não podia sair do hospital, porque eu poderia infartar a qualquer momento. Mas eu estava ficando bem e ao mesmo tempo com medo. Aí foi quando conseguiram a minha transferência para o hospital IMIP. Ali já era o 3º hospital que eu estava sendo transferida. Desculpa. Então, quando eu cheguei lá no IMIP, irmãos, o quarto que eu fiquei, aí eu comecei a me comunicar com as pessoas, né? Porque sabiam que eu estava internada, mas não sabiam da minha situação. E eu comecei a dizer que estava sendo transferida para um outro hospital. E ali eu falei para uma tia minha, irmã do meu pai. Aí ela disse, por que você está sendo transferida? Porque ela não sabia que eu estava internada, não sabia que você estava internada. Aí eu expliquei. E chegando lá, antes ela disse assim, olha, seu primo trabalha lá e ele está de plantão hoje. E ele é de segurança. Aí eu disse, tá certo. Quando eu cheguei lá, irmãos, não tinha lençol para mim. E ali que Deus começou a providenciar. No 3º hospital que eu fui, Deus já começou a providenciar. Meu primo apareceu, falou comigo, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei. Aí ele fez, você vai ficar aqui? Eu disse, vou. Cadê o lençol? Não tem. Ali, ele já providenciou o lençol para mim. E começaram a questionar. Não tinha lençol, de repente apareceu o lençol para essa moça. Era a mão do Senhor. E tudo que eu precisava, no dia que meu primo estava de plantão, ele ia lá me ajudar. Aquilo que eu estava precisando, ele providenciava, porque era a mão do Senhor agindo por intermédio de algumas pessoas. E ali eu comecei a fazer alguns exames, colhia muito sangue, eu ficava incomodada, porque era tanto sangue que colhia, era tanto exame que fazia. E veio aquela junta médica e conversou comigo e disse que era muito grave, muito sério, mas que ia fazer. E tinha dias que eu ficava apreensiva, nervosa, mas eu estava lá com o meu cantor cristão e com a minha Bíblia. E eu começava a louvar, começava a ler a Bíblia. Foi quando eu conheci pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor. Irmãos, pense na quantidade de pessoas que eu conheci no Pelópidas e no IMIP. Só pessoas afastadas do caminho do Senhor. Muita gente afastada dos caminhos do Senhor. E também tinha pessoas que eram cristãs, que estavam na igreja. Mas eu conheci uma missionária que depois ela disse que era pastora, que estava afastada. Que disse que a igreja dela era em casa. Isso já foi no IMIP. E que ela tinha se entristecido com alguns irmãos. E eu comecei a conversar da palavra de Deus, dizendo que a gente tinha que ter um quartel que, independente que você tenha aborrecimento na igreja, que você vai ter em todo canto, mas o seu alvo tem que ser Cristo. Então, o seu foco tem que ser o céu, o seu foco tem que ser Cristo, buscar ao Senhor. Deixe quem quiser que fale, quem quiser que faça suas besteiras, mas o seu foco tem que ser em Cristo. Não fique pulando de igreja em igreja. Deixe os irmãos pecar, deixe o irmão dizer o que quiser. O seu alvo tem que ser Cristo.
E ali eu pude conhecer muitas pessoas que estavam afastadas. E eu até disse, na minha oração, eu perguntei, meu Deus, por que tanta gente é afastada dos teus caminhos aqui no hospital? E Deus falava ao meu coração, desobediência. Desobedecer, eu trago para cá, Deise, para conversar. E ali eu me senti, eu não tenho vergonha de dizer, ali eu me senti como eu estava desobediente, porque tinha coisas que Deus pedia para eu fazer que eu não fazia. E até mesmo quando eu fazia do meu jeito. Mas as coisas não podem ser feitas do seu jeito. A partir do momento em que você conhece a Deus, que você conhece a palavra do Senhor, você tem que fazer a vontade dEle. E eu não estava fazendo a vontade dEle em algumas situações. Servia, mas estava servindo de todo jeito. Não tenho vergonha de dizer. Porque coisa boa é você reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Mas a gente sabe que as consequências vêm. Vêm e vêm mesmo. Então, antes de você pensar em fazer qualquer coisa que vai desagradar o Espírito Santo, não faça. Não pense nem duas vezes, não faça. Não faça. Deus, ele perdoa. Deus é amor, mas ele também é justiça. E as consequências vêm de uma maneira que você não esperava por isso. Entendeu? Então, Deus, ele cobra. Perdão. E ali eu conheci várias pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor. E chegou o grande dia, fiz vários exames, os médicos conversaram comigo, queriam me explicar como é que ia ser minha cirurgia. Uma irmã que eu tinha conhecido, eu fiz, não, eu prefiro não saber de nada. Eu prefiro ficar na minha. Eu não quero saber de nada como vai ser minha cirurgia. E até cheguei a tentar pesquisar na internet, que eu estava com o celular, mas eu disse, não, eu não vou fazer. E quando chegou um certo dia que eu estava assim desesperada, que eu disse, meu Deus, será que eu vou voltar? Será que eu vou morrer? Por que eu estou aqui? Aí depois eu disse, quer saber de uma coisa? Se o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar. Se o Senhor quiser me deixar, o Senhor me deixa. Então eu vou ficar despreocupada. Porque eu não estou dependendo do que o médico vai fazer em mim, eu estou dependendo do que o Senhor vai fazer comigo. Porque é o Senhor quem dá e quem tira a vida. Então eu não vou ter que ter medo. Medo a gente fica apreensivo. Mas eu vou fazer o que se Deus quiser me levar? E minha mãe ficava desesperada, mas você é minha única filha. Eu disse, mas eu vou fazer o quê? Se eu estou aqui, se na hora que eu for para a cirurgia der um piripaque e eu não voltar, eu vou fazer o quê? Então eu tenho que ficar despreocupada. Eu estou na mão de Deus, eu não estou na mão dos médicos. Mas Deus me surpreendeu. E quando chegou no dia 5 de dezembro, foi marcada a cirurgia. E na hora deu tudo errado. Eu não fui para a sala, para o bloco cirúrgico. Não fiz nesse dia. Me prepararam todo, fiquei de jejum mais de 12 horas. E ali eu não fiz. Aí disse, Deise, pode comer, almoce, que sua cirurgia vai ser amanhã, na terça-feira, dia 6 de dezembro. Eu disse, tá certo. E então, quando chegou no dia 6 de dezembro, irmãos, parecia que eu ia para uma festa. E minha mãe estava lá, minha mãe chorava e eu ria. Deise, é uma cirurgia, tu não tá nem aí. Eu disse, mas eu vou fazer o quê, manhã? Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, eu estou na mão de Deus, não é nem na mão dos médicos. Deus é quem vai usar os médicos para mim, para fazer minha cirurgia. E ali, quando me levaram para o bloco cirúrgico, que eu me despedi da minha mãe, não chorei. Por incrível que pareça, não chorei. Parecia que eu ia para uma festa, sentada na cadeira de rodas. E o médico estava comendo assim na porta. Disse, Deise, espera aqui um pouquinho que eu estou terminando de lanchar. Tá certo. Depois eu entrei, sentei. A enfermeira veio me explicar algumas coisas, né, sobre a cirurgia, não dizendo como ia ser. E disse que eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, caso acontecesse alguma coisa comigo. E que eu ia ser entubada, tudinho, e se viesse a óbito, né?
Eu estava ciente que era uma cirurgia muito grave. O médico já tinha dito a mim o médico do Pelópolis tinha dito a mim que eu ia fazer a cirurgia, mas era sem sucesso. Deixou bem claro que eu ia fazer porque era um direito meu, mas ciente de que eu não ia voltar, como tinha acontecido com os outros pacientes dele, né? Mas eu criei que Deus ia fazer com que eu voltasse e que ele ia mostrar que ele era Deus na minha vida, que aquilo ali para ele não era nada. E chegou o grande dia, né? 6 de dezembro, eu entrei no bloco cirúrgico e ali uma equipe maravilhosa. Deus preparou tudo, 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 tudo. Pessoas maravilhosas, do enfermeiro ao médico. Sabe, aquela pessoa parecia sua família, parecia uma família. Estava vendo meu pai, minha mãe, parecia que eram pessoas assim, da minha família. Pessoas maravilhosas. E o anestesista começou a conversar comigo, dizendo: Deise, você trabalha em quê? Aí eu disse: sou professora. Então ele fez: eita, o coração. Então foram seus alunos. Eu digo: foi, ajeita aí meu coração. E que eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fazer amizade. E ele começou a conversar comigo, perguntou o que é que eu fazia, o que é que eu trabalhava, se eu era casada, se eu não era. Aí eu disse que era separada. E ele perguntou se eu tinha filhos. Eu disse: eu tenho 3 meninas. Ele disse: vamos fazer o seguinte, vá dizendo o nome das meninas e a idade. Eu disse: tá certo. Eu só me lembro, irmãos, que eu falei o primeiro nome da minha filha. Eu disse: Nathalie Fernanda. E ela tem 22 anos. Eu só me lembro disso, eu não me lembro de mais nada. Eu não me lembro se eu disse o nome da segunda, da terceira, porque eu tenho 3 filhas lindas. Nathalie Fernanda, Giovana Vitória e Débora Mirelli. E eu não me lembro se eu disse o nome delas 3. Eu me lembro que eu disse o nome da primeira. E ali eu falei e já não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu já estava na UTI, entubada. Minha mãe disse que foram mais de 5 horas de cirurgia. Quando saíram comigo, que o médico perguntou quem era a acompanhante de Deise, a minha mãe disse: sou eu. Ele fez: venha comigo para a UTI. Aí perguntou: doutor, o que foi que aconteceu com ele? Ele fez: não, venha comigo. Minha mãe achava que já ia ficar em coma terminal, ou coma profundo, ou que não ia voltar mais. E ali o médico disse: ela está entubada, ela está em coma. Ele fez: poxa, doutor, ela está viva. Ele fez: está viva, se aperrina, ela está viva, fale com ela. E minha mãe começou a me chamar, e nada de eu responder. E começou a ficar desesperada, minha mãe. Doutor, ela não responde, ela tem que responder, ela está viva. E ali o médico disse: oxente, ela não responde. Irmãos, o próprio médico disse: vou tirar o tubo dessa menina agora. E as enfermeiras disseram: mas doutor, não pode não, que ela saiu agora há pouco. Ele fez: mas eu vou tirar e vou mostrar que essa menina está viva. E ali ele tirou o tubo, né, que eu estava entubada. Aí ele fez: pronto, fale com ela agora. Começou a me chamar. E todo mundo me chamando de repente. De repente eu acordei. E minha mãe dizia que eu pedia água. Falava emboloado, pedindo água, pedindo água. E o médico disse: olha aí, eu não disse que ela está viva. Agora só que a senhora não pode ficar com ela aqui na UTI. Fique só um pouquinho, depois a senhora vai para casa. E amanhã a senhora vem visitá-la. Mas ela está viva, ela está bem. E quando eu me acordei de madrugada, eu me vi naquela sala, olhando para um lado, para outro, várias pessoas cheias de aparelho. E eu não estava de aparelho. Para a honra e glória do Senhor, eu não estava de aparelho. E depois chegou um técnico, lá 2 técnicos, veio para fazer o raio-x, para saber como é que estava meu pulmão. Aí ele disse: olha, nós vamos tirar um raio-x aqui para ver como é que está o seu pulmão. Eu disse: está certo. E quando amanheceu o dia, a médica fisioterapeuta foi falar comigo e disse: olha, eu vim trazer o resultado do seu exame, eu sou a fisioterapeuta. Aí eu disse: fisioterapeuta? Eu digo: gente, por
que fisioterapeuta, né? Questionei. E ela disse assim: o seu pulmão, ele tá parado. Ele não tá funcionando. Aí eu disse: meu Deus, eu vou passar mais tempo do que eu tô pensando aqui nessa UTI. Então, você vai fazer 2 dias de fisioterapia no seu pulmão. Aí disse que eu ia usar uma máscara, recebi uma oxigenação lá, e era 2 dias, manhã, tarde e noite, 1 hora, em cada horário, né? Do manhã, tarde e noite. Eu disse, tá certo. E quando eles botaram a máscara tive uma dificuldade muito grande. Ela disse, tá muito grande, tá pegando nos olhos dela. E providenciaram outra. Pois para a honra e glória do Senhor, para quem ia fazer 2 dias de fisioterapia, manhã, tarde e noite, 1 hora, eu só fiz 1 hora e o pulmão voltou. E a mão de Deus já estava começando a continuando agindo ali em mim. Que nem eu mesma acreditei. Em 1 hora que eu fiz, o meu pulmão voltou. E ali eu não precisei mais de fazer fisioterapia para o pulmão. Depois, quando teve a troca de plantão, eu peguei uma enfermeira que ela disse umas coisas comigo. Eu com dificuldade, um curativo muito grande na minha perna, que eu fiz uma femoral, que tirou uma veia da minha perna, do fêmur, para poder botar no coração, porque não prestava mais. E ela não queria me ajudar a subir na cama, porque eu estava descendo, e a gente fica numa posição só. E ela disse, você tem condições sim de subir. Eu disse, eu não tenho, minha perna está doendo. A médica disse que eu não posso me movimentar. Ela disse, pode sim, eu não posso lhe ajudar não, que você é muito pesada, você é muito gorda. E eu extraí o dente. E ali começou aquela discussão, irmãos. Eu posso até ter errado, mas eu não aguentei dela dizer aquilo comigo. Aí eu fui e disse a ela, se você extrair o dente, você ficava em casa, que você tem direito. Agora, o que não pode é eu precisar da sua ajuda e você me negar. E ela disse que não ia me ajudar, porque eu era muito pesada e gorda, ia ajudar uma outra pessoa. Aí apontou para a menina, disse, aquela menina é mais leve do que você. E ali eu chorei, só fazia orar. E eu dizia, Deus, me tire daqui. Me tire daqui, Senhor, dessa UTI, dessa mulher. E eu até brinquei, falando com Deus, o Senhor me tira daqui, depois o Senhor volta e pega ela, pelo que ela disse comigo, pelo que ela fez, porque ela não me ajudou. E ali, quando amanheceu o dia, aí doutora Bruna, que tinha participado da minha cirurgia, foi lá me ver, perguntou como é que eu estava. E eu disse como eu estava, né? Tá bem, Deise, tá, já fez as necessidades, fiz. Mesmo com tanta dificuldade, mas eu fiz. Tive muito problema para poder fazer, mas eu fiz. Aí ela me olhou todinha, olhou, e eu já tinha orado ao Senhor. Ela disse, eu vou tirar você daqui, eu vou lhe dar alta da UTI, você vai para a enfermaria. Irmãos, eu comecei a glorificar, eu disse, meu Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, que eu só comecei a agradecer, porque eu já não queria mais ver aquela enfermeira. E passou-se mais uma noite. Então, quando houve a minha transferência, eu disse, Senhor, me leva de volta para a mesma enfermaria que eu estava, porque lá eu conheço todo mundo já, vai ficar mais fácil para eu ligar para minha mãe, que eu não tinha roupa, não tinha nada lá, que não podia ficar. E me leva para lá, me leva. Eu comecei a pedir ao Senhor. E quando começaram a agilizar, né, para que eu saísse de lá, eu disse, Deus, eu não vou nem perguntar para onde eu vou a elas, as enfermeiras, que a gente faz prova de Deus, né? O Senhor mesmo é quem vai responder para mim. Irmãos, quando começaram a me levaram a começar a me levar de costa. Então eu não via nada de frente. E elas conversando. Aí chegou um momento em que elas disseram assim, para onde essa paciente vai? Aí a outra fez, para uma enfermaria que é bem aqui pertinho do bloco cirúrgico. Ali eu comecei a chorar.
Comecei a chorar porque justamente era o quarto onde eu estava, onde eu fiquei logo no começo, quando eu cheguei, que eu fiz amizade com todo mundo. E quando eu entrei, que eu entrei de costa, as enfermeiras que eu conheci, disse, minha gente, é Deise, é Deise. E todo mundo olhou e disse, é Deise, é Deise, é Deise. E ali foi aquela festa. Eu senti como se fosse minha família que estivesse ali. E ali me colocaram. O pessoal começou a ajudar. E veio uma menina chamada Thaís, que eu tinha feito amizade com ela. Aí eu disse, Thaís, deixa eu ligar para minha mãe do teu celular. Ela disse, tá certo, liga. E ligava. E nada da minha mãe atender. E eu comecei já a ficar meia. Eu disse, não, o pior já passou. Eu já voltei, eu estou aqui, já fiz a cirurgia. E lá, os enfermeiros disseram assim, Deise, a gente está surpreso com você. Porque todos que fizeram essa cirurgia aqui não foi de grande porte como a sua. Porque a sua, como se tivesse dito que a minha tinha sido pior, mais grave. Todos passaram entre 8 a 10 dias na UTI, em coma, entubado. E você passou apenas 1 dia e meio, 2 dias só. E vim logo para a enfermaria. Aí eu disse, foi Deus. Ele fez, realmente, foi Deus mesmo, porque a gente está surpreso. E quando o médico cardiologista, doutor João, que cuidava de mim, chegou do plantão, ele disse, já, Deise? Eu disse, já, doutor. Ele fez, você não estava na UTI, não estava em coma. Eu disse, mas agora eu estou de volta. E ele se surpreendeu. A equipe médica que estava cuidando de mim na enfermaria se surpreendeu. Porque disse, essa menina já está aqui de volta. Todo mundo passou entre 8 a 10 dias na UTI. Essa menina só passou 2 dias. Mas foi a mão do Senhor que estava agindo ali na minha vida. E ali eu tinha recebido uma transfusão de sangue, né, lá. Precisei de doadores. E começou a aparecer problemas. Eu adquiri uma anemia e essa anemia não cedia. Eu não ficava boa da anemia. Não ficava boa, não ficava boa. Eu comecei a ficar. A pressão começou a subir, eu comecei a ter febre. Aí os médicos diziam, você está muito nervosa, como é que você quer ir para casa? E ali eu fiquei 13 dias no IMIP. E essa anemia não cedia, não cedia. Ele dizia, olha, todo dia distante colhia sangue de mim. Eu dizia, eu já não tenho mais sangue para tirar. E ele disse, olha, se não tiver resultado nenhum com a medicação que a gente vai passar para você, você vai ter que ou volta para a UTI para receber a transfusão de sangue ou aqui mesmo. E eu com medo, porque eu não queria receber transfusão de sangue, porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, de adquirir uma doença. Sempre tive medo. Mas eu recebi a transfusão de sangue quando eu estava na operação. E para a honra e glória do Senhor, Deus ele foi fazendo os exames que eu fazia, começando a se normalizar, a normalizar, a normalizar, que quando chegou um certo dia, o médico disse, agora você vai para casa e vai me prometer que você vai tomar toda a medicação que eu vou passar para você não voltar para cá. Eu disse, tá certo. E ali eu recebi alta, depois de 13 dias. Recebi alta, para a honra e glória do Senhor. Eu vim para casa com o meu diagnóstico dizendo que eu tive vários infartos. Os infartos que eu tenho é tudo silencioso. Tive vários infartos. Eu tive 3 AVC e não tenho uma sequela. Ando normal, falo normal. Eu tive, o pulmão parou e fiz 3 pontos safena e uma femoral. E para a honra e glória do Senhor, eu fiz 1 ano de cirurgia. Estou bem, restrita a algumas coisas que a gente não pode fazer, né? Tem que ter um acompanhamento médico. E para a honra e glória do Senhor, eu estou bem. Eu estou viva, eu saí do coma. Deus me trouxe, me deu outra oportunidade. E eu orando ao Senhor lá, Deus dizia para mim, ao meu coração,
Agora, são 3 coisas, Deise, que eu vou lhe dizer que você tem que fazer. Continuar servindo, obedecendo, e você tem que saber esperar. Porque tem muitas coisas na minha vida que eu prefiro eu mesmo tomar a iniciativa e fazer sem perguntar nada a Deus, que eu não perguntava, eu fazia. Então ali Deus disse para mim, continuar servindo, porque eu já servia, já sirvo. Continuar servindo, obedecer e esperar. São essas 3 coisas que você precisa fazer quando você sair daqui do hospital. É difícil, mas não é impossível. Porque o possível nós fazemos, mas o impossível é Deus quem faz. E hoje eu estou de posse de vitória. Já dei minha contenção de graça. Já agradeci quando fez 1 ano da minha cirurgia. E são 2 datas que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Que é o dia 16 de novembro. Foi o dia que eu infartei. E o dia 6 de dezembro, quando eu fiz a cirurgia, que Deus me trouxe de volta. Porque eu estava desenganada pelos médicos. Os médicos do Pelópidas e os médicos do IMIP. Estava desenganada. Ia fazer e não ia voltar. E ali Deus operou maravilhas na minha vida. Irmãos, as minhas artérias estavam entupidas porque eu comia muito cuscuz. Sempre gostei a comida amarelinha do nordestino, né? Como diz o ditado popular. Eu comia demasiadamente. Como eu sou professora, eu comia de manhã para ir trabalhar, eu preferia comer o cuscuz do que o pão, para não comer pão e comer outras coisas, não ficar com fome. E quando comia de manhã, ia trabalhar, e eu almoçava lá no meu trabalho, e às vezes eu, juntamente com as outras professoras, dizia, vamos fazer cuscuz recheado para a gente almoçar. Bora, eu comia de novo. Quando eu chegava em casa, tinha pão, mas eu preferia o cuscuz. Aí minhas meninas diziam, mamãe, fiz aquele cuscuz recheado para a senhora, e eu comia. E ali, infelizmente, não que você não vá deixar de comer, não é isso. Coma, mas coma com cautela. Não coma demasiadamente como eu comia, manhã, tarde e noite. E hoje, com a dieta que eu faço, que eu perdi 25 quilos, né, porque a gente fica restrito de muita coisa, eu não posso mais comer cuscuz. Gosto, mas eu não posso comer. Porque, infelizmente, da maneira que eu estava comendo, entupiu minhas artérias. Então, se você come cuscuz demasiadamente, não faça isso. Mas ali Deus fez, eu estou de posse de vitória. E uma outra coisa que eu queria dizer que Deus fez na minha vida, depois que eu entrei de licença médica por conta desse meu problema cardíaco, começou a aparecer outras coisas em mim que eu já tinha e não estava tendo possibilidade de cuidar por conta do meu trabalho. E eu adquiri uma tendinite na mão, né, justamente a mãozinha que eu escrevo, que é a direita. E o que aconteceu? Na minha mão, o músculo, um tendão saiu do lugar. E no exame que eu fiz, a ultrassom do punho, deu que tinha um osso que estava esfarelando. E o médico disse que fisioterapia nenhuma ia resolver, que eu tinha que fazer a cirurgia. Então, o médico do SUS, como todo mundo sabe, demora muito. Então, o que foi que aconteceu? Outra maravilha que Deus fez na minha vida. Quando a cirurgia foi marcada para o dia 9 de dezembro. 9 de dezembro, eu estava lá internada, né? Só tinha 3 dias de cirurgia cardíaca. Expliquei a minha situação quando o hospital evangélico ligou para mim, que o meu ortopedista de lá. Aí ele disse assim, a moça disse, pronto, eu vou deixar remarcado para o dia 23 de dezembro, isso no ano passado, eu internada. Porque aí é o tempo que você sai do hospital e faz a cirurgia. Eu disse, tá certo. Quando chegou no grande dia, o 23 de dezembro, já tinha recebido alta. Aí eu fui para o médico de rotina, que eu tinha que precisar voltar, né, quando eu recebi alta. Aí ele disse, olha, eu falei da cirurgia da mão. Ele fez, olha, cirurgia nenhuma, por mais que pequeno que seja, você pode fazer. Você só pode fazer cirurgia daqui a 6 meses.
eu não podia tomar sol, era muita restrição. Então, tudo que o médico disse que eu tinha que fazer, eu fiz, eu cumpri. Então, só depois de 6 meses foi que eu voltei ao ortopedista para poder fazer a cirurgia da mão, né? No caso, em 2023, porque a virada de 2022, eu estava cirurgiada do coração. E quando eu voltei para ele em 2023, ele se surpreendeu com o que aconteceu comigo. Ele foi e deixou a minha cirurgia da mão marcada para o dia 4 de agosto desse ano que a gente está. Então, eu fiz a cirurgia da mão, tudo direitinho. E na parte de cima da mão, eu tinha um caroço. E esse caroço, ele aparecia e desaparecia. Aparecia e desaparecia. E me incomodava muito. Irmãos, eu não conseguia, às vezes, pegar uma colher para poder me alimentar. Eu não conseguia pegar uma caneta para escrever. De tanta dor que eu tinha nessa mão, minha mão ficava dormente. Tinha dia que ela ficava de um jeito assim, que eu digo, pronto, eu vou perder os movimentos. Veja o que foi que Deus fez na minha vida novamente. Eu me surpreendo. Às vezes a gente questiona assim, Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, se realmente Deus existe. Aí Deus vai e te coloca. Eu passei pelo vale da sombra da morte, que eu não desejo isso a ninguém. Eu não preciso nem dizer assim, meu pior inimigo. Não tem inimigo. O inimigo das nossas almas é o diabo. Mas o ser humano não. A gente sabe que o ser humano faz maldade, mas nunca diga que aquele é seu inimigo. Ore por ele. Ao invés de você profetizar que aquela pessoa é sua inimiga, ore por ela. Ela vai ser minha amiga. Ela não é minha inimiga, ela é minha amiga. Ela apenas teve um descontrole, falou mal de você, disse alguma coisa. Mas nunca diga isso. Fique orando pela pessoa. E ali, eu fiz a cirurgia. Fiz a cirurgia. E, de repente, quando eu voltei para o médico, eu passei, ele me deu 45 dias, eu passei uns 30 dias fazendo curativo, porque não podia ficar exposto, né? Aqui em casa tem cachorro e não podia ficar exposto. E ali aquele caroço começou a reaparecer. Reaparecer, e eu sentindo dor. Eu disse, misericórdia. Essa cirurgia não foi um sucesso. E o médico disse, coloquei o músculo no lugar, mas não é 100%, porque uma vez que o músculo sai, ele não tem como voltar para o lugar. Mas Deus tudo pode fazer, né? Até então, minha preocupação não era essa. Era a parte de cima da mão que estava o cisto. E quando eu voltei para ele, pelos exames, que eu disse, doutor, o senhor não ficou de tirar isso aqui da minha mão? Quando ele viu, ele fez, desde eu esqueci. Ele fez a cirurgia na palma da mão e o cisto que estava em cima da mão, ele esqueceu de tirar. Ele fez, então vamos remarcar, né? Só tem vaga para janeiro. Eu disse, não, doutor, veja se o senhor me encaixa agora, ainda esse ano de 2023, porque eu preciso voltar a trabalhar. Eu trabalho numa escola há 10 anos, mas o pessoal já está meio assim, porque ninguém pede para adoecer, mas eu preciso voltar. E ali ele disse, tá certo, vou arrumar uma vaga para você. Aí arrumou essa vaga para eu fazer a cirurgia no dia 22 de dezembro. E quando chegou o grande dia, né, comprei os exames para fazer de Covid, porque eu não tinha conseguido no posto. E quando eu cheguei lá, irmãos, aí a enfermeira começa a preparar a gente com aquelas batinhas para ir para o bloco cirúrgico, e o próprio médico é quem faz a anestesia. Quando eu fiz a primeira vez, quem aplicou foi um outro médico que trabalhava com ele, que era como se fosse um estagiário, não foi o próprio médico. Dessa vez agora, quem veio aplicar anestesia foi o próprio médico que ia fazer a própria cirurgia. Então eram 4 pessoas. Eu, como fui a última, eu só cheguei atrasada na cirurgia, ele disse, você é a última. Eu disse, tá certo. E ele anestesiou todo mundo. Fez, daqui a pouco eu volto desse para anestesiar você. Eu disse, tá certo. E ali eu fiquei esperando. Quando chegou na minha vez, antes da anestesia que ele ia aplicar, ele começou a fazer o exame. Começou a olhar tudinho, vou olhar na minha ficha, e lá tinha diagnosticado que era um tumor na mão. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus está presente aqui na minha casa. Assim como Ele está presente aqui, como eu estou gravando esse áudio para vocês, o meu testemunho.
Quando chegou na hora, ele disse: você não tem nada. Não tem tumor, não tem cisto, não tem nada. Sabe o que, doutor? Ele olhou para mim com aquela autoridade, que eu não sei nem se ele é cristão. Ele olhou para mim, ele fez: vá para casa, vista a sua roupa e vá para casa, porque eu digo a você que hoje aconteceu um milagre aqui e foi com você. E aquilo ali eu fiquei surpresa, as enfermeiras olharam assim, ele com autoridade mesmo. Eu senti mesmo assim a presença de Deus, Deus ali falando comigo, para casa. E eu não fiz a cirurgia da mão, que o Espírito Santo ali foi quem fez. Eu não tenho uma cicatriz na mão, a não ser a que eu fiz no dia 4 de agosto, né, que já está sumindo. Mas essa do dia 22 não precisou anestesiar, não precisou abrir minha mão, não precisou fazer nada, porque o próprio Deus foi quem fez. E ali o cisto e o tumor sumiram. E a enfermeira disse: olhe, nunca aconteceu isso aqui. Acontece sim, da pessoa chegar, suspende a cirurgia porque deu problema, faltou alguma coisa, um produto, ficou nervoso, a pressão subiu, mas que o cisto sumiu, o tumor sumiu, nunca aconteceu não, viu? Isso foi um milagre mesmo, você está de parabéns, isso é Deus. Foi Deus quem fez. E ali eu tive a oportunidade de conhecer as 3 pessoas que estavam ali no quarto comigo. E eu falei do meu testemunho. Dei o meu testemunho do que tinha acontecido, né, da cirurgia cardíaca. Conheci uma senhora. Uma dormiu, mas eu estava falando, ela escutou. A outra adormeceu também e a outra deu as costas para mim. Mas eu falei do que Deus tinha feito. E eu disse ao Senhor, quando eu tinha saído do IMIP, que em todo tempo, toda vez que eu fizer aniversário de cirurgia, eu vou dar um culto de ação de graça. E eu tenho feito isso, eu tenho agradecido ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele está fazendo. E ali Deus me curou. E eu não precisei ir para o bloco cirúrgico. Já estava, né? Não, indo para o bloco cirúrgico. Não precisei levar anestesia. Não precisei de nada, porque o próprio Deus, ele se responsabilizou. E ele fez a cirurgia e o tumor saiu. Se os irmãos me veem, eu não conseguia bater palma. Eu estou usando o computador da igreja, porque eu trabalho na igreja ajudando. E eu uso o computador normal. Não estou sentindo dor. Minha mão não fica mais dormente. Posso escrever. Posso pegar uma colher para comer. Que nada disso eu estava podendo fazer. Mas Deus, ele fez na minha vida. Então, creia. Creia, creia tão somente que é aquilo que Deus fez na minha vida. Eu fiz, vou relembrando a vocês, fiz 3 pontos safena, fiz uma femoral, tive vários infartos, que o médico disse que meus infartos é tudo silencioso, e tive 3 AVC, e o meu pulmão parou. E ele tirou o cisto, o tumor que estava na minha mão, sem eu precisar ir para a cirurgia. E ele fez, faz e continua fazendo. E assim ele vai fazer na tua vida. Creia tão somente que Deus tudo pode. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 1,37, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então se fortaleça no Senhor, obedeça ao Senhor, sirva ao Senhor e espere no Senhor. Porque aquilo que Ele determina, Ele cumpre na nossa vida. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Para mim foi muito edificante este testemunho. E eu creio que para você também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.